E aí, pessoal, falar um pouco sobre esse mundo automotivo, né? O automóvel foi inventado no final do século XVIII, início do século XIX e mudou a face do mundo, né? Seja com as estradas, seja com a produção industrial, enfim, houve toda uma revolução a partir da invenção e comercialização dos automóveis. Então, vou falar um pouco sobre curiosidades, sobre histórias, negociação de automóveis. Espero que seja um vídeo bem legal, tá? Grande abraço! Então aqui nós temos uma agência da Volkswagen. Para quem não sabe, Volkswagen significa carro do povo, né? E foi uma invenção do Hitler, lá do Partido Nazista, para angariar apoio popular. Então eles conceberam o Fusca, né, nos anos 30, e a partir disso é que se deu o embrião da Volkswagen. Aqui nós temos uma concessionária. O showroom dessas empresas é feito para seduzir, né? O objetivo das empresas é cativar e seduzir o consumidor. A grande vantagem é que o desejo ele vem e vai. Então, se você se mantiver parado, o desejo vai embora. E aqui nós temos a agência, né, de venda de novos, e aqui do lado nós temos a agência que vende os seminovos. Ao contrário do que muita gente pode pensar, as concessionárias ganham mais dinheiro vendendo os seminovos do que os novos. Pois é, o veículo seminovo, ele às vezes, comumente até, ele tem uma margem de lucro bem grande, né? As empresas compram o seminovo com uma margem aí em torno de 60% a 70% da FIP e revendem o carro em torno de 80% a 110% da FIP. É uma margem de lucro bem expressiva, né? Ao passo que o automóvel novo não, tem uns que até eles ganham assim, tipo R$1.000, R$1.500, é muito pouca coisa. Então o dia que você for entregar o teu carro na concessionária, pode ter certeza que eles vão ficar bem felizes. O barulho das motos, né? Não é à toa que os cachorros odeiam o barulho da moto. Será que vale a pena comprar um automóvel de locadora? Eu acho que não, porque esses automóveis normalmente são vendidos em torno aí de 40, 50 mil quilômetros. Então são automóveis assim que já estão muito rodados. Em vez de comprar um automóvel semi-velho, como é esse das locadoras, o melhor é comprar um automóvel seminovo. E seminovo é um automóvel assim que ele roda no máximo 10 mil quilômetros por ano. Esses automóveis de locadoras, eles tem muitos aí que já tem 50 mil quilômetros em um ano. Então é o chamado semi-velho, não é o seminovo, viu? E o que a gente mais tem no Brasil são garagens como essa, né? De automóveis multimarcas, em que o dono é uma pessoa física e vende o automóvel de várias marcas, assim. Então ele vai fazendo rolo, pega um carro mais velho, troca por um mais
mais velho ainda, e assim vai levando a vida. E aqui nós estamos em frente a Jeep aqui. Eles são especializados nesses SUVs, né? A Jeep é aquela marca americana lá de 1940 lá, que inventou aquele jeepinho, né, que era usado na guerra. E essa marca foi comprada por aquele grupo Stellantis. E hoje em dia eles têm o Renegade, tem o Compass, tem esse Commander aí. E é um grupo aí que fazendo bastante sucesso nesse segmento aí. Só que eles inventaram esse motor aí, o T270, que está baixando óleo, né? Eles dizem que resolveram o problema, mas não sei não. Não levo muita fé nesse motor. Eles extraíram 185 cavalos de potência de um motor 1.3, é muita coisa, viu? E ali na frente nós temos a revenda da BYD, ou BYD. Eles vendem aqueles carros elétricos, né? É uma marca chinesa que tem pouco tempo de atuação no segmento automotivo. Acho que faz uns 15 anos que eles estão fazendo automóveis. E agora eles estão com esses carrinhos elétricos aí, o tal do Mini Dolphin. Mini Golfinho seria algo assim, né? Uma tradução. E essa sigla BYD significa construa seu sonho em inglês, né? Eles estão fazendo bastante sucesso, vendendo bastante esse carrinho aí. Eu já andei num. Ele tem uma suspensão muito dura assim, sabe? Mas o preço é ok, 115 mil. E como é novidade, né? O pessoal tá comprando, principalmente o pessoal que trabalha com aplicativo aí. Tá gostando muito do carrinho. Ele tem um design bem interessante também, bem bonitinho. Ó, esse carro que tá passando aí é da BYD. Esse é o carrinho então. 115 mil você leva ele para casa. Os chineses estão investindo muito nesse segmento aí do carro elétrico, né? Eles têm um grande depósito lá de lítio e dos outros minerais que são usados para a fabricação dessas baterias, então eles estão investindo muito nisso. Não sei se vai dar certo. E aqui a revenda da Volvo, que também vem investindo muito nesse tipo de carro, que é o carro elétrico, né? E na verdade a Volvo hoje em dia é só a casca Volvo, né? A marca Volvo, porque na verdade são os chineses que estão por detrás da Volvo hoje em dia. Um grupo chinês que comprou a marca. E não é coincidência, né? Também estão investindo muito pesado na parte elétrica. E aqui do outro lado temos a Kia, né? A Kia é um braço também da Hyundai. Eles fabricam praticamente os mesmos carros, só que com um design um pouco diferente, mas as plataformas são as mesmas da Hyundai, faz parte do mesmo grupo econômico. Os carros têm um design bem interessante, assim, bem bonito, assim. Eu gosto bastante, assim, mas nunca tive esse tipo de carro, assim, nunca terei, porque é uma marca, assim, que não tem muita tradição no Brasil. Essa questão dos veículos elétricos aí é bem controvertida, porque as montadoras, né, chinesas estão investindo bastante. A Tesla também, né, começou fabricando bastante esse tipo de veículo. Só que as locadoras lá dos Estados Unidos compraram esse tipo de carro, né, o carro elétrico para alocar, e depois ninguém queria comprar o seminovo deles. Aí eles desistiram, né? Ou seja, as pessoas querem comprar o elétrico, mas novo, elas não têm confiança no seminovo, e aí a roda não gira, né?
Então, não sei. Eu não compraria o elétrico por causa disso, né? Vai que você compra algo assim e depois fica com um mico na mão. Porque quem tem grana mesmo vai lá e compra um novo. Pra que você vai comprar um seminovo, né? Um elétrico seminovo. Então esse que é o grande dilema aí do carro elétrico. E aqui é a Fiat, né? A Fiat sempre foi conhecida no Brasil por fabricar carros populares, né? Ela iniciou com uma fábrica lá em Betim, Minas Gerais, em 1976. E ela sempre teve sucesso, né? Liderou por anos a venda de veículos, né? Embora a qualidade, assim, nunca tenha sido das melhores. Mas é uma empresa de muito sucesso, né? É o maior grupo econômico aí da Itália e um dos maiores do mundo, né? E liderou aí essa expansão aí da tal Stellantis, né? O chefão da Stellantis vem a ser o neto da família Agnelli. As concessionárias têm um grande trunfo, né? Elas têm acesso aos melhores seminovos, porque as pessoas que compram o veículo novo, normalmente elas dão um seminovo no negócio. Então, assim, eu acho que a melhor alternativa, se você quer procurar um bom automóvel, é no estoque das concessionárias, né? As lojas independentes normalmente ficam com o restante, né? Com aquele veículo que a concessionária acha que não tem uma boa revenda ou não são os melhores veículos. Então minha dica sempre é procure nas concessionárias os melhores automóveis seminovos, assim, porque eu acho que eles têm muito mais condições de ter bons automóveis. E aqui é a Car House, né, que é uma tradicional revenda da Toyota aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos aqui a parte dos seminovos, né? É o que eu estava falando, né? Ó, os seminovos deles praticamente são carros novos, né? Caminhonetas aí com poucos anos de uso, carros de luxo. O dono dessa car house aqui faleceu, acho que faz uns 14 anos, num acidente de trânsito. Ele pegou um Porsche e saiu lá em Porto Alegre meio bêbado, sei lá, ou dirigindo muito rápido e acabou batendo no poste. E a Toyota é a maior montadora do mundo atualmente, né? Eles produzem automóveis muito confiáveis, assim, e muito caros também. Eu nunca tive automóvel deles porque é muito caro, assim, os novos são caros, os seminovos são caros, então acaba que não tem um bom custo-benefício, mas os toyoteiros dizem que é uma maravilha ser cliente da Toyota. Eu não sei, sinceramente. E aqui chegamos a Chevrolet, né, que hoje em dia é a maior montadora aqui do Brasil, eu acho, pelo menos de carro popular. E no mundo a GM, né, que é a dona da Chevrolet, ela assumiu a liderança dos automóveis em 1931, quando ela ultrapassou a Ford, e manteve a liderança até 2008, quando houve aquela crise americana lá, e aí eles perderam a liderança para a Toyota. E é a única empresa aí que tem fábrica de automóveis aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí. Chevrolet é o sobrenome do Louis Chevrolet, né? Ele que batizou essa empresa aí com o sobrenome dele. Aliás, vários dessas empresas de automóveis levam o sobrenome do fundador. O carro de maior sucesso deles é o Onix, né, hoje em dia. E essa caminhonetinha aí, a Tracker, também faz bastante sucesso, né? A dona da Chevrolet é a General Motors, né? Então, assim como a Stellantis tem várias marcas, a General Motors também tem várias marcas, né? Tipo a Chevrolet, a Buick, tudo a mesma coisa, mas
só são posicionadas em segmentos diferentes, né? A Volkswagen também é o grupo Volkswagen, mas tem a Audi que está posicionada aí num segmento mais requintado, um segmento de luxo, e por aí vai, né? Então o capitalismo é muito dinâmico e produz essas coisas, né? Uma empresa tem várias marcas que são situadas em diferentes segmentos em que ela quer atuar. E assim, quanto mais a gente trocar de carro, né, que é o que o capitalismo propõe, né, a gente mais vai perder dinheiro, porque o objetivo, seja das montadoras, seja das concessionárias, é fazer você girar o teu carro, né, você vender o teu, ou trocar num negócio com eles e comprar um novo, né? E para isso eles usam de todos os argumentos de sedução possíveis, né? São novos equipamentos, novos designs, novas tecnologias, enfim. Se você ficar parado, você não dá lucro para eles, né? Então é assim que funciona. Depende de você entrar nessa roda viva ou não. E aqui é uma concessionária de máquina agrícola, né? Uma ceifa. Ali pra frente tem uma da John Deere. É a mesma coisa, eles recebem a máquina usada e vendem a nova. Funciona da mesma forma, né? Vende a nova e pega a seminova ou usada no negócio. Compra barato e vende caro. Esse é o business aí de todo mundo em qualquer lugar. Agora estamos chegando à Ford, né? A Ford foi quem popularizou a linha de produção com aquele veículo, né? O Ford T, no início do século passado. E o Henry Ford, né? Que dá o nome para a empresa, né? Ele foi muito esperto, né? Não foi ele que inventou o automóvel, mas ele compilou várias assim, iniciativas exitosas da época, criou a linha de produção e o objetivo dele sempre foi popularizar o automóvel, diminuir o valor do automóvel, fazer com que ele se tornasse mais barato. E o êxito dele foi esse, porque na época os automóveis eram só coisa de rico, né? E ele propôs que os próprios funcionários dele tivessem condições de comprar um automóvel. E aí que a empresa deslanchou e tomou todo esse êxito aí que ela tem até hoje. Só que no Brasil, ela começou em 1919 e aí 100 anos depois, acho que em 2021, ela parou de produzir automóveis aqui no Brasil porque ela chegou à conclusão que ela estava só perdendo dinheiro. Então hoje a Ford aqui no Brasil é só uma importadora, como tantas outras tem por aí. E é uma pena, né? Porque é uma empresa que produzia ótimos automóveis. Hoje em dia aqui no Brasil a Ford quer vender a Ranger, né, que tem um valor de mercado exorbitante, mais de 200 mil, esses automóveis aí importados também. E curiosamente, né, a Caoa, que era a maior revenda da Ford aqui no Brasil, se tornou uma montadora. É muito doido isso. E aqui a Renault. A Renault é uma marca francesa, né? E aqui no Rio Grande do Sul ela é representada pela IESA. Essa IESA é o maior grupo aí de concessionárias aqui do sul do Brasil, né? Eles têm praticamente todas as marcas. E as concessionárias pequenas, assim, elas estão deixando de existir, pelo menos nas grandes cidades, né? Porque as montadoras, elas também trabalham com bastante volume, né? Então a concessionária que compra mais volume delas acaba tendo melhores preços. Então esses grupos grandes aí têm um grande poder aí de compra do seminovo, né? E acaba que eles ficam e dominam o mercado. Então aqui ao lado da Renault nós temos a BMW, né? E ali um carro elétrico chegando para abastecer. E a BMW tem motos também, né? Ela é mais conhecida pelos automóveis, mas tem as motos também. E BMW significa Fábrica de Motores Baviera. É uma marca alemã, né? Bem tradicional no mercado, uma marca de luxo.
E ali o cara vai abastecer. Não sei como é que funciona. Acho que tem que botar uma senha, algo assim. E a IESA também tem essa marca aqui, a Dodge Ram. Produz essas caminhonetonas aí que o pessoal compra e depois não consegue estacionar na cidade, né? Ela é tão gigante que só o retrovisor é um absurdo de grande. Ali o rapaz vai abastecer o carrinho dele. Esse talvez seja o futuro aí, né? Abastecer o carrinho dessa forma ali, né? Chega num carregador, põe uma senha e carrega o automóvel. Não é mais no posto. Os irmãos Dodge, né, que deram origem a essa empresa, a Dodge, eles produziam peças para o Henry Ford. E aí, a partir lá, acho que 1914, por aí, eles começaram com a própria empresa deles, né? Só que tiveram azar, porque eles ficaram alguns anos no mercado e depois eles faleceram, acho que em 1920, 1921, com aquela gripe espanhola, né? Que foi a antecessora do Covid. E depois a empresa foi vendida, então, para Chrysler. E hoje em dia a Chrysler faz parte daquele grupo ali, o Stellantis, né? Então a Stellantis é a Fiat, a Chrysler, a Jeep, a Renault. Não, a Renault não, a Peugeot e a Citroën. A Renault não faz parte desse grupo. A Renault faz parte de um outro grupo, que é com a Nissan. A Nissan. Então as empresas estão se associando porque tem que ter uma grande escala de produção assim para ganhar dinheiro nesse mercado. Ao contrário do que a gente pensa, assim, exige muito investimento e muita inovação, né? E essas empresas, assim, se a gente for ver no museu, assim, centenas e centenas delas já faliram, porque é um segmento, assim, muito competitivo, né? Agora o que a gente tem de novidade são as chinesas entrando no mercado aí muito forte aí com o veículo elétrico. Então, assim, é preciso uma movimentação constante, né, para não ficar para trás. Ó o carrinho aí então, ó. Isso é elétrico. E é bem acabado, né? Tem um bom acabamento. Sim, pode olhar. Olha aí, ó. Ele não é couro, mas tem um acabamento bem bom, né? Olha aí, ó. Isso é da Jaque. E ele tá abastecendo de graça aqui na BMW aqui. Um rapaz ali, ele comprou aquele carro, é da montadora Jaque, que é chinesa também. Ele tá abastecendo ali no totem ali da BMW, né? Mas ele falou que é carga demorada. Então ele vai ficar umas 3 horas ali para abastecer o carrinho dele. Ele é motorista de aplicativo. Pagou 120 mil naquele carro ali. Essa Jaque não tem concessionária aqui em Passo Fundo, mas ele falou que tem uma oficina terceirizada, que é a mecânica do Tony, que ele vai fazer as revisões. Ele é motorista de aplicativo, então para ele vale a pena. Já tem vários carros de aplicativo aqui em Passo Fundo com essa tecnologia aí do carro elétrico, né? Então é isso aí, né? O carro dele nem foi emplacado ainda. Acho que é o futuro esse aí mesmo. Nas cidades a tendência é essa. É o carro elétrico vir com tudo aí para tirar o mercado aí das montadoras tradicionais, né? Que, enfim, não estão disponibilizando esse tipo de veículo aqui no nosso... Pelo menos aqui em Passo Fundo, né? Não sei nas outras cidades, né? Agora chegamos aqui na Citroën e na Peugeot, que fazem os carros mais... com design mais chamativo, assim... Muito bonito os carros deles, assim, no aspecto do design, assim. Eles capricham bastante, sempre foram ousados, né? E esse aqui é o C3 R-Cross que eles estão vendendo, né?
tanto a Citroën como a Peugeot fazem parte desse grupo. Então a Stellantis, né, que é do neto do fundador da Fiat. Geralmente é isso, né? A mesma concessão da Citroën é da Peugeot, né? Porque essa Citroën e a Peugeot faziam parte de um mesmo grupo que agora eles se juntaram com a Stellantis ali e fazem parte desse mesmo grupo. Aqui fica a Peugeot, né? Que também utiliza as mesmas plataformas para fazer os carros com outro design também, né? Tem carros muito bonitos assim deles. E ali fica a Gambato, que tem a concessão, né? Esse Gambato é uma empresa ali de Chapecó, né? Ele tem várias concessionárias aí aqui no norte do Rio Grande do Sul e ali oeste de Santa Catarina. E aqui em Passo Fundo para lá temos também a revenda da Hyundai, que vende aqueles HB20, aqueles outros automóveis feitos pela Hyundai aqui no Brasil. Antes era tudo importado, né? Mas agora não, desde 2012 já eles estão trabalhando aqui com veículos produzidos no Brasil. Só que eles foram meio mão de vaca, né? Quer dizer, o Gambato ali, esse que eu falei agora, ele tem a concessão e em vez de ele comprar um bom terreno aqui na avenida principal da cidade, ele foi botar a revenda lá no distrito industrial, que fica bem distante daqui. Então quem compra o carro e vai fazer uma revisão tem que pagar aí uns R$30 de aplicativo para voltar para casa, porque a revenda fica bem distante. Acho que não foi uma boa. Economizou por um lado, mas eventualmente perde algum cliente que não quer ficar tão longe da cidade. E ali a concessionária da GWM. Essa GWM é a maior montadora lá da China. É uma abreviação em inglês que traduzido mais ou menos significa Grande Muralha de Automóveis. É uma analogia com Grande Muralha da China, né? Eles colocaram esse nome, né? E aqui também tem um totem de abastecimento elétrico. É da WEG, né? A WEG tá ganhando muito dinheiro com essa história de abastecimento elétrico. E a montadora essa, a chinesa, tem esse automóvel aí, o Aval 6, que tá fazendo muito sucesso. Não sei se ele tem aqui, mas é tudo elétrico também, né? Não aparece aqui. Mas enfim, os chineses vêm muito fortes, né, nesse segmento aí do motor elétrico, né? E as outras montadoras, as japonesas principalmente, não embarcaram muito nessa tecnologia. Eu não sei se é porque eles não acreditam muito ou se eles não têm os minérios para fazer as baterias, né? Porque o grande calcanhar de Aquiles aí do automóvel elétrico é a bateria, né? Você tem que fazer uma bateria para acumular a eletricidade que vai movimentar o carro. E o Japão lá não tem muita matéria-prima. O Japão é um país pobre assim em termos de matéria-prima. Tanto é que eles compraram uma participação na Uzi Minas, acho que foi nos anos 60, nos anos 70, para ter acesso ao minério de ferro do Brasil e assim produzir automóveis. Mas agora com essa guinada aí no mercado, eu não sei como é que eles vão se posicionar e o que eles vão fazer. Eles têm investido muito em carros híbridos, né? Em que nós temos um motor a combustão e um motor elétrico. Só que esse tipo de veículo acaba sendo caro, né? Porque você tem que ter uma estrutura bem parruda assim para suportar dois motores. E aí
os carros se tornam caros. Aí não compensa muito assim para um motorista de aplicativo, por exemplo, comprar um Prius, por exemplo, que custa mais de 200 mil reais. Então esse é o dilema. E aqui a Caoa Chery. Essa Chery é chinesa também, né? E se associou com a Caoa, né? Caoa é as iniciais do Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que era o concessionário da Ford, que depois virou uma montadora, né? E hoje em dia eles são associados e produzem esses automóveis aqui no Brasil, lá em Goiás, né? Eu sinceramente não conheço muito os automóveis deles, mas sei que é bastante tecnológico e bastante equipado. E aqui também um totem de carregamento, ó. O Caoa morreu em 2021, né? E o Brasil é um país curioso, exceto a Caoa, né? Que hoje em dia é uma montadora, digamos assim, nacional ou binacional, porque é Brasil e China. O Brasil nunca teve muita tradição assim na fabricação de automóveis, né? Mas a gente tem uma fábrica de aviões, que é a Embraer, né? Então eu acho muito curioso isso. Mas eu acho que talvez é mais fácil você fabricar um automóvel do que fabricar um avião. E depois que você está estabelecido no mercado, no meu caso da Embraer, né? Talvez seja mais fácil manter uma posição de liderança. E aqui nessa parte da cidade nós temos os japoneses. Ali nós temos a Honda. Do lado nós temos a Mitsubishi. E um pouco mais adiante ali a Nissan. Os japoneses são conhecidos pelo conservadorismo, né? A Honda ficou muito conhecida no Brasil com a Ayrton Senna, né? Porque ela equipava os automóveis da McLaren que foram usados pelo Ayrton Senna para ser campeão em 88, 89. Então a partir disso é que a Honda ficou bastante conhecida no Brasil. Mas os automóveis da Honda são muito bons, assim, entretanto muito caros, né? Então no Brasil o sucesso deles não é tão relevante. E pessoal assim que gosta mais de um SUV, que compra os carros deles. Mas nos Estados Unidos é uma montadora muito forte, assim, eles vendem muito lá. Os americanos gostam dos carros deles, só que lá o valor do carro da Honda lá é compatível com a renda do americano, né? Aqui, infelizmente, um salário mínimo na faixa aí de R$1.400, não tem como um brasileiro comprar um carro aí de 150, 200 mil reais, como é a proposta da Honda, né? Se bem que nenhum automóvel no Brasil é barato, né? Aliás, falando sobre isso, vale a pena comprar carro novo no Brasil? Essa é a pergunta. Eu penso que só vale a pena para esse tipo de gente assim que trabalha de forma profissional, tipo motorista de Uber e tal, porque eles desgastam muito o veículo rapidamente, né? Então para eles, claro, vale a pena você ter uma compra assim de forma rápida, assim, você compra o carro, fica 1 ano, 2, assim, e anda bastante, aí com certeza vale a pena, porque tá com o carro sempre novo, né, e não precisa investir tanto em manutenção, né, porque o problema do carro é esse, né, você investe na manutenção e depois não tem retorno. Problema. Linda essa flor aqui, né? Como eu já falei, né, a invenção do automóvel, do motor, mudou a face do mundo, né?
pro bem e pro mal, né? Pro mal porque, felizmente, a gente destruiu muita natureza para ter acesso a esse conforto. E pro bem, né? Porque propiciou muita riqueza, muito bem-estar, deslocamentos, facilidades. A invenção do automóvel é equivalente à invenção do celular, né? Mudou a face do mundo, né? Porque antes da invenção do celular, né, a gente tinha toda aquela dificuldade de comunicação, de se expressar. Hoje em dia, você pega um celular aí e você consegue fazer tudo que você quer na vida, desde uma transação bancária, assistir um vídeo, enfim, é uma facilidade enorme, né? E o automóvel propiciou da mesma forma toda essa modificação aí na nossa vida, né? Quando eu nasci já existia o automóvel, né? Só que ele era um bem um pouco inacessível. Com o tempo ele foi barateando, né? E hoje em dia praticamente todo mundo tem um automóvel, seja novo, seja usado. A questão do valor do automóvel, né? Ela é muito relativo, porque assim, um carro, quando você compra ele novo, ele tem um determinado valor. 2 anos depois, ele já se deprecia em torno aí de 20, 30%, dependendo da marca, claro. Então, como eu falei na outra parte do vídeo, né, só vale a pena comprar o carro novo, primeiro, quem tem muita grana, né, e segundo, quem tem uma utilização profissional dele. Senão, o melhor realmente é comprar um seminovo aí de uma concessionária aí, preço justo, e você faz um bom negócio, né? Mas desde que esteja uma quilometragem ok, né? Até 10 mil km por ano. Passou disso, daí não é seminovo, daí é semivelho já. Aqui é a Mercedes-Benz. No Brasil é uma montadora de carros de luxo, né? Mas na Europa não é tão luxo assim. Tem até taxista que utiliza a Mercedes aí como carro de trabalho. A Mercedes tem origem na Alemanha, né? E Mercedes é o nome da filha de um dos concessionários da marca. E o Benz foi um dos inventores do automóvel, né? O Carl Benz. Então por isso que tem esse nome, Mercedes-Benz. São automóveis muito lindos, assim, mas muito caros, né? Inacessíveis para nós, pobres mortais. Se você for comprar um carro novo e se propor a dar o teu usado na troca, o vendedor vai dizer que tem que fazer uma avaliação, né? Mas na verdade a avaliação é só para desvalorizar o carro. Porque normalmente eles vão te pagar em torno de 60%, 70% da FIP. Se ele disser que está pagando mais, é porque na outra ponta ele está cobrando mais também. Então não acredite nisso. Tanto é que hoje em dia tem a história do com troca ou sem troca. Se é sem troca é um valor, se é com troca é um valor maior. Eles estão só fazendo um joguinho de números ali para te ludibriar e achar que estão te pagando mais, mas na verdade é isso. Eles vão te pagar entre 60% e 70% da FIP e vão querer vender acima de 80%. Normalmente o anúncio é em torno de 110% da FIP. E como é que as montadoras posicionam os preços dos carros? Bom, elas normalmente já colocam um valor elevado porque elas sabem que a maioria dos consumidores vai colocar o veículo usado na troca. Então o concessionário precisa ter uma margem. Então pode saber que boa parte desse valor aí que é divulgado na tabela é um valor fictício, né? É um valor só para constar ali, porque eles sabem que o consumidor vai dar um veículo usado na troca e o concessionário precisa ter uma boa margem ali para revenda desse veículo e então pagar a montadora. E essa Hilux, né, que é a caminhonete preferida aí dos consumidores. Então as outras montadoras, por exemplo, que trabalham nesse segmento, se elas vão fixar o preço de um carro, né,
caminhonete, elas miram o valor da Hilux e colocam um pouco abaixo e colocam também um pouco mais de equipamentos para que elas consigam vender o carro deles. É sempre assim, o líder é que fixa o preço dos demais automóveis. E nós falamos da Honda, né? Mas a Honda, ela começou fabricando motos. Aliás, não motos, bicicletas, né? O Soichiro Honda, depois da Segunda Guerra Mundial, ele começou adaptando aqueles motores, tipo motor de cortador de grama, né? Para bicicletas. E aí, a partir disso, é que ele fundou a Honda, né? Então, o Japão estava destroçado depois da Segunda Guerra. E aí, não tinha capacidade financeira para comprar um carro. Naquela época, a Toyota já existia, a Nissan já existia, a Mitsubishi já existia e outras montadoras de automóveis também já atuavam lá. Mas ele percebeu, então, que era um nicho de mercado vender motos. Então que ele se estabeleceu vendendo essas motos, sobretudo essas mais simples. E nos anos 70 ele veio para o Brasil, né? E começou a fabricar ali em Manaus as motos, aquela CG 125. E aí ele teve grande êxito no Brasil e no resto do mundo, depois que ele se estabeleceu vendendo automóveis. Soichiro Honda. E na verdade, vendendo automóveis aqui no Brasil, eles começaram importando a primeira, acho que a geração do Civic nos anos 90, e só nos anos 2000 que eles fizeram uma fábrica lá em Sumaré, em São Paulo, para daí começaram a fabricar o Civic lá. E hoje eu acho que eles fabricam o HRV, pararam de fabricar o Civic porque os sedãs estão embaixo no mercado. E a questão do automóvel, ele tem que atender a 3 requisitos, basicamente. Primeiro, atender às tuas necessidades, né? Segundo, ser compatível com o teu bolso. E terceiro, te proporcionar algum prazer, né? Se esses 3 requisitos forem atendidos, a tendência é que você fique com o carro assim por vários anos. Ao contrário, se algum desses requisitos não for atendido, a tendência é que você procure outro automóvel, né? E aí, sempre que você trocar, você vai perder, tenha certeza disso. Voltei aqui para a Volvo, né? Essa Volvo é uma marca sueca. Mas depois ela entrou em crise, né? E foi comprada pela Ford. E depois a Ford, acho que em 2008, 2009, revendeu para os chineses. E ali tem um outro abastecendo, né? Essa é a apurrinhação do carro elétrico. Você tem que passar várias horas carregando. É que nem celular antigamente, né? Tinha aqueles tijolão lá, você tinha que deixar de noite carregando e ele em poucas horas já descarregava. Então, sinceramente, é esse o problema. Eu acho que não vale a pena você investir num elétrico em razão dessa circunstância. Eu acho que esse aí deixou o carro carregando aí e foi embora. Depois ele vai voltar a buscar aí o carro. Como os automóveis novos são muito caros no Brasil, há uma tentação de fazer negócio no mercado paralelo, né? Sobretudo através de anúncios, né? Através de plataformas, OLX, Web Motors e tantas outras que tem por aí. Só que tem que ter muito cuidado, porque tem muito golpista, né? Há todo tipo de fraude. A criatividade é imensa. Então, eu sinceramente não recomendo. Se você quer vender teu carro, vai numa loja aí da tua cidade, ofereça. Nem precisa ir fisicamente na loja, basta você pegar umas fotos e espalhar pela internet e dizer assim, ó, quero vender esse meu carro aí, quanto que você me paga? Aí ele vai dizer assim, não, na troca eu te pago tanto. Não, você diz, não, eu não quero trocar, eu quero dinheiro, eu preciso do dinheiro para fazer um outro negócio, enfim. Normalmente você consegue uma melhor avaliação vendendo pro
para um lojista independente do que na concessionária. Porque o lojista independente ele tem dificuldade de formar um estoque bom, assim. Se o teu carro for razoável, ele vai te pagar um valor bom e atrativo. Porque, como eu falei, as concessionárias pegam os melhores automóveis. Quem tem um automóvel novo, automóvel seminovo, né, vai lá e troca por um novo. E aí, o que sobra para o lojista pequenininho, digamos assim, são os automóveis mais deteriorados. Então, se você tiver um bom automóvel, faça essa experiência. Tire várias fotos do interior, do exterior, dê um banho no carro e manda pelo WhatsApp. Todas as lojas hoje em dia tem WhatsApp. E aí pede, me dá uma ideia de valor aí, quanto que você paga. Eu te garanto, se você conseguir assim 75% da FIP, 80% da FIP, é um bom negócio. Porque aí você vai chegar na concessionária com o dinheiro. E aí a história é diferente. Quem tem o dinheiro tem sempre poder. E aí você também não precisa ficar restrito à concessionária da tua cidade. Você pode negociar com outras concessionárias da região, da capital, de São Paulo. O mundo se abre com o dinheiro na mão para você. Então, recomendo isso firmemente. Faça essa experiência o dia que você tiver trocado de carro. Entre em contato com as lojas aí independentes da tua região e proponha vender o carro para eles. E depois você pode até ir na concessionária e fazer uma experiência. Se eles te propuserem pagar um valor maior para o teu carro, é porque eles estão te enganando na outra ponta lá, que é na ponta do deles. Eles estão cobrando mais caro pelo deles. Até essa é uma dica também, quando você for comprar carro, jamais diga que você vai colocar um carro na troca. Sempre diga que é à vista. Só lá pelas tantas, se você for dar efetivamente o teu na troca, é que você chega e apresenta o teu carro. Diga que mudou de ideia, eu não ia vender o meu aqui, não ia colocar no negócio, mas agora eu mudei de ideia. Aí ele vai dizer assim, não, mas aquele preço que eu te passei era um preço à vista, agora é diferente. Mas não tem, isso é uma conversa fiada, é só um jogo de números para te enganar, né? Tanto é que surgiu essa história do preço com troca e sem troca. O preço de um bem é sempre o mesmo, né? A forma de pagamento não vai interferir no preço do bem. É só uma forma dele te enganar, porque eles sabem que a maioria das pessoas fica irritada, né, quando você deprecia o seu bem. Então uma forma deles venderem sem irritar as pessoas é essa, é colocar artificialmente o preço do bem deles, né? Seja o carro novo, né, seja o seminovo, eles sempre vão colocar um preço lá em cima. Mas daí você desarma eles dessa forma, pedindo o preço à vista. Isso você só vai conseguir o preço à vista, assim, um bom preço, quando você chegar no gerente. O vendedor, infelizmente, não tem autonomia, geralmente, né? Falando em vendedor, será que vale a pena trabalhar no mercado automotivo, né? Eu acho que não. Eu conversei com vários deles, assim, o salário é bem pequenininho. O que eles ganham é comissão, basicamente, né? Então, o mês que não vende, praticamente não dá nada de ganho, assim. Então eles ficam numa situação bem difícil, assim. Tem certos meses do ano que normalmente são fracos, por exemplo, janeiro, fevereiro, se não vende muito bem. Final do ano vende muito mais, assim. Mas então, assim, é complicado. Eles ganham praticamente só a comissão. Então, e há muita pressão, né? Pressão de vendas, pressão dos clientes, pressão da gerência, das montadoras. Então é um trabalho bem chatinho, assim, nesse sentido, né? É bom que se relaciona com pessoas. Tem pessoas legais, como tem pessoas que também não são tão legais assim. Aí depende muito do perfil. Bom, pessoal, espero que não tenha falado muita bobagem aí. Deixa nos comentários o que vocês pensam sobre esse mundo automotivo. E de um jeito ou de outro, assim, é praticamente hoje em dia impossível, né, você viver sem automóvel. Então, mais dia menos dia você vai ter que se envolver em alguma negociação, e é bom que você entenda como que as coisas funcionam
no mundo real, né? Porque é muito fácil você ser ludibriado, tem muita picaretagem nesse meio, e se a gente não ficar atento, a gente se torna mais uma vítima, né? Então o intuito desse vídeo é esse, assim, expor algumas ideias de alguém que tem alguma experiência, assim, muito pouca, mas eu já vivenciei, já conversei com pessoas que trabalham nesse ramo, assim, por isso que eu coloquei essas ideias, assim. Quem, enfim, discordar pode colocar aí que a gente discute, quem sabe faz um outro vídeo, numa outra oportunidade. Grande abraço. E será que vale a pena comprar carro de leilão? Não, não vale. Ele é mais barato, mas não é nada assim substancial. E depois as concessionárias não aceitam, as grandes lojas não aceitam, as seguradoras não aceitam. Então não vale a pena. E digo mais, sempre que for comprar um carro usado, tem que consultar esses sites aí, como De Olho na Placa e outros, para ver se o carro não tem histórico de leilão. Porque se você comprar um carro desse com histórico de leilão, depois fica com pepino na mão, porque você não vai conseguir facilmente se livrar dele. Então assim, tem que ter grande cuidado. Tem gente mal intencionada que compra barato no leilão e depois revende sem alertar o comprador desavisado, e aí ele fica com o mico na mão. Então assim, se for de concessionária, pede sempre o laudo cautelar. As concessionárias grandes fazem laudo cautelar dos automóveis, e se o vendedor não quiser fazer, pelo menos você paga aí trocado e consulta o site para ver se não tem histórico de leilão. Se não, é prejuízo na certa. Se você for comprar ou vender no mercado aí de usados, faça um contratinho de promessa de compra e venda, né? Tem modelos na internet, ali você especifica quem é o comprador, quem é o vendedor, qual é o veículo, quais são as condições de pagamento. Há uma segurança, você assina, outra pessoa assina. Se você puder também, grava um vídeo. Tudo isso é uma segurança, porque tem muito golpe aí, muita picaretagem nesse ramo. Muitos lojistas trabalham com procuração, né? Seja para compra, seja para venda. É meio perigoso isso aí, porque as pessoas morrem, a procuração ela pode ser revogada. Então é um risco, sabe? Se você quer assumir riscos, ok, mas saiba no que você está se metendo. A procuração é uma coisa do capeta, né? Ela foi feita para dar problema. Então eu não recomendo, sinceramente. Mas eventualmente, sabe, a gente faz. Eu já fiz, já vendi carro por procuração e é problemático. A questão da garantia, né? Mesmo as concessionárias, elas oferecem garantia só de motor e câmbio. Eu sei que pelo CDC, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, deveria ser integral. Mas a realidade é essa. Então, você tem que tomar cuidado, não dá para se fiar em garantia. E digo mais, normalmente a garantia que eles dão é só na oficina deles. Então, se der algum problema e você não puder levar na oficina deles, tu vai ficar sem garantia e vai ter que custear um eventual conserto. Então, tem que pagar barato. Essa é a realidade. Você tem que pagar barato de tal forma que, se você for surpreendido por algum imprevisto, você tem uma margem para conserto. É assim que fazem as lojas, é assim que fazem as concessionárias. Elas já embutem um risco no negócio e elas, quando vão fazer uma avaliação, elas já chutam o valor lá embaixo, para que, se der algum problema, elas tenham margem para trocar um amortecedor, para retificar o motor, enfim, para ela consertar o veículo. É assim que elas trabalham. Tanto é que hoje em dia nem existe avaliação. Existem sites ali que você coloca os dados do automóvel e ele chuta um valor lá embaixo. É assim que todas as concessionárias trabalham. Entre 60% e 70% da FIP. E se a pessoa aceitar, tá valendo. Se ela não aceitar, eles partem para o próximo cliente, e é assim que a roda gira.